de virada daquela campanha, daquele ano, e que foi um cara que depois acabou até dando problema, que foi o Maxi Lopes. Eu queria que você falasse como é que foi trabalhar com o Maxi, como é que o Maxi mudou, talvez uma espécie de Zé Roberto, ali, não sei se tanto por bom exemplo, mas um cara que dentro do campo resolvia a parada, que foi um jogador muito importante naquela sequência, né? Eu tenho uma coisa que os jogadores que trabalharam comigo, eles sabem o tratamento do garoto da base, ou com um um jogador já experiente, com mais rodagem, com um histórico, tipo Zé Roberto, o Max no Vasco, mas o tratamento, as cobranças vão ser iguais. A credibilidade minha no vestiário, eu tenho hoje 10 anos, 11 anos de carreira de auxiliar e treinador, mas essa credibilidade no vestiário eu não vou perder nunca. Nunca. Eu posso pagar caro, e os jogadores sabem disso. O que eu falar para eles, quando a gente está se conhecendo e quando eu vou embora de um clube, eu sei que eu posso trabalhar com todos depois, porque como homem, como caráter, eu tenho certeza que eles vão abrir as portas de novo. O Max, o que foi feito para o Max em 2019? Max, você não vai disputar os primeiros jogos para você perder peso. O que o Max falava muito? Que o Vasco é um time grande. Ele trabalhou em um time grande na Itália, na Europa. E ele considerava o Vasco. Obviamente, o Vasco é um time grande do Brasil. Então, qual que era a minha cobrança para ele? Então, você tem que se comportar como um jogador de time grande. E, principalmente, sendo a referência que você é. Porque ele era um líder positivo, sim. Mas ele estava nos devendo. Ele estava acima do peso. Tinha que ter um cuidado um pouco maior com a vida extra, cuidado com a alimentação, cuidado com aquilo, para ele conseguir nos ajudar com o Max de verdade, não só com o nome do Max. Então nós fizemos um trabalho para ele de não jogar os primeiros jogos, para ele ter uma pré-temporada maior, ter uma base melhor e depois nos ajudar no decorrer da temporada. Então esse era um cuidado que nós tínhamos com ele, apesar que ele nunca conseguiu chegar naquele peso que nós gostaríamos que ele tivesse chegado, porque ele iria nos ajudar muito mais. E, Alberto, como é que era, assim, o dia a dia com ele? Porque ele parecia um cara que dentro do campo resolvia, mas o extracampo dele era muito conturbado por tudo que acontecia, de vez em quando não dá nem pra falar que era culpa dele. Porque tinha a questão dos filhos morando longe, que ele queria ver, e a esposa de vez em quando brigava, era uma briga de rede social. Como é que vocês faziam pra blindar um pouco ele e fazer ele focar no campo? O Max, cara, a primeira vez que eu vou falar isso até, o Max, ele tinha um problema seríssimo com a esposa. O Max, ele tinha que ir pra Itália sem avisar, chegar para ir buscar os filhos na escola, porque ali tinha uma briga que se a esposa soubesse que ele estava indo para a Itália, ela ia com os filhos para outro lugar. E eu lembro bem, um dia ele veio conversar comigo, ele quase fazia um bate-volta, porque ele queria ver os filhos, e nós fizemos para ele eu dei para ele 2 dias a mais. Falei, cara, a única coisa que eu vou te pedir é que você treine lá. A gente passava uma programação para ele, dentro do possível, que nós estamos falando de 10, 11 horas de voo, mas ele tinha que, pelo menos, tomar um cuidado para ele não perder aquilo que a gente estava querendo que ele ganhasse, que era o condicionamento físico, que era a perda de peso. Mas eu tinha que entender o lado humano dele também. Porque o Max, quando ele queria conversar comigo, uma conversa mais particular, ele até conversava em italiano, porque ele falava melhor o italiano do que o português. Então nós conversávamos ali, ele abria o jogo comigo. Eu falei, cara, eu sou seu parceiro. Para você me ajudar, eu preciso te ajudar primeiro até como homem, como pai, no caso, né? Porque ele sentia falta dos filhos, cara. Então, ele estava fechando uma passagem, para te dar um exemplo, na segunda-feira para voltar quarta. Eu falei, não, cara, calma. Então vamos ganhar mais um dia. Fica mais um dia com eles. Você tem que me ajudar de um outro lado que você tem que treinar lá. Mas assim, para tentar chegar até ele, onde a cabeça dele ficasse boa, que ele voltasse feliz por ter visto os filhos, e que depois, na volta dele, que ele nos ajudasse. E eu lembro até teve um jogo contra o Atlético Paranaense que eu queria até que você comentasse, que ele não jogou aquele jogo, ele estava lesionado, achei que estava com um problema no pé, e os filhos dele vieram pro Rio pra ver ele jogar, acabou que ele ficou vendo o jogo na arquibancada, mas parecia ser um momento de felicidade, assim, pra ele. Não estava mais no Vasco. Você já não estava mais? Não. Eu saio do Vasco Esse jogo em 2018. Não lembro. Porque foi um jogo que o Vasco tomou um empate no último minuto. Foi o gol do Léo Pereira. Ah, não. Então era eu.
Que ele tava na arquibancada, eu lembro que fizeram bandeira. Essa situação dos filhos não tô lembrando agora, mas então eu tava. Porque foi assim, esse jogo até passou no Twitter outro dia aqui pra mim, que eu lembro que eu fui nesse jogo e foi um jogo que assim, se o Vasco vencesse até dava uma respirada maior. Foi nas últimas rodadas, acho que foi na 35, 36. Foi duro aquele ano ali. Porque foi um empate assim no último minuto. E tem aquela coisa, né? Time que luta contra o rebaixamento, ela toma um gol. E como é que é pro treinador? Fica o desespero. Isso, como é que é pro treinador tirar esse desespero assim? Não vai dar tudo certo, como é que vai ser? Você tem que tentar blindar ao máximo os jogadores. E se blindar também, porque a pressão ela não existe só para os jogadores, ela existe muito grande pro treinador. Mas para você focar muito no trabalho, você tem que... Eu falo com toda certeza, a passagem minha no Vasco, por alguns motivos, e me fez amadurecer muito como treinador. Porque... Foi o clube mais difícil que você já trabalhou, Alberto? Por tudo, assim, por estrutura, atrasos, olha só, elenco? Eu já falei isso publicamente também. O Vasco tinha um grande problema, que era uma oposição. Porque dentro de São Januário, a oposição torcia contra o Vasco. Porque quanto mais fraco o campo estivesse, mais forte a oposição estaria. Pô, os vascaínos torciam contra. Porque se o time perdesse, eles se fortaleciam. E isso é ruim. Eu falei isso publicamente na época. Cara, a gente tem que se abraçar. Os vascaínos têm que se abraçar. Eu vivia o Vasco 24 horas, cara. Porque um time enorme, com uma torcida apaixonada, uma torcida muito forte. E, cara, e o time não pode viver a situação que vivia. Eu falava isso pro campeão. Cara, nós chegamos em 2018, 2019, eu ajudei a organizar o Vasco. No dia a dia de trabalho. Que os funcionários chegassem no horário correto, a disciplina fosse não só para os jogadores, mas que fosse para todos os integrantes de comissão técnica fixa, para que todos vestissem a camisa de verdade. E fizemos um bom trabalho no Vasco. Eu fui demitido depois de ter perdido uma final para o Flamengo. Mas e daí? O Flamengo já era muito mais forte, mas o trabalho foi muito bem feito. Deixou um legado lá, porque depois que eu saí, muitas coisas continuaram sendo feitas daquilo que a gente implantou. Disciplina, horário, cobrança de um profissionalismo total, porque quando eu cheguei, algumas coisas às vezes não estava. O jogador que faltava de tratamento, que chegava atrasado, depois não teve isso mais nenhuma vez comigo. Porque os jogadores compraram a ideia. Castan com o Max, por exemplo, os horários certinho para o almoço, jantar. Os jogadores não começavam a refeição sendo que depois que todos chegassem. Era um compromisso que eles compraram. Mano. Aí fica fácil de trabalhar. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.